Eu já ouvi muita gente dizer que é melhor lidar com bicho do que com gente. Bom dia, soldados da madrugada! Hoje nós vamos começar uma nova série, nós vamos falar sobre relacionamento familiar. E com certeza você já ouviu na vida também alguém dizer que é melhor lidar com bicho do que com gente. Ora, lidar com gente exige habilidade, e se você não sabe realmente lidar com gente, vai ser muito mais fácil lidar com bichos do que com gente, porque o bicho não pensa, o bicho não vai contradizer você, o bicho não vai contrariar você, o bicho não vai confrontar você. E aí pessoas que têm essas características de não gostar de ser contrariadas, confrontadas, elas vão preferir realmente lidar com o bicho. Mas se você está ouvindo esse áudio é porque você quer melhorar seus relacionamentos, é porque você quer ser uma pessoa melhor, é porque você quer se desenvolver na vida, é porque você quer se aproximar mais de Deus, e é nessa direção que nós vamos caminhar. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós vamos falar nos próximos dias sobre casamento, nós vamos falar sobre o papel do pai, nós vamos falar sobre o papel da mãe, vamos falar também sobre o papel dos filhos, a diferença entre família e familiares, nós vamos falar sobre irmãos. E hoje nós vamos começar falando sobre a diferença entre família e familiares, para que você coloque limites claros na sua vida e entenda qual que é o seu papel e a sua função dentro da família. A família é o menor núcleo de uma sociedade. Se você quer consertar o mundo, se você quer consertar o Brasil, não vá para a política, conserte primeiro a família, porque se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família vai mal, a sociedade também vai mal. Pensa comigo, se o homem tem uma mulher, se na verdade ele tem um lar para onde ele vai voltar no final do dia, ele trabalha com ânimo, ele enfrenta as dificuldades com alegria, ele faz as coisas com satisfação, e quando chega em casa, ele tem disposição, disponibilidade para caminhar na direção que a família precisa caminhar. Agora, se a família vai mal, o homem se entrega às drogas, o homem se entrega ao alcoolismo, ele busca amizades que não fazem sentido para a vida dele, que vão destruir a família. Então, se nós consertarmos a família, pode ter certeza que nós vamos consertar o Brasil. O contrário também é verdade, por isso que a gente precisa tomar cuidado. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o conceito de família e por que família é diferente de familiar. Porque se eu não entendo que família é diferente de familiar, eu não vou conseguir colocar os limites que precisam ser colocados dentro da minha casa, dentro da minha família. Gênesis capítulo 2, verso 18 diz: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A família nasceu no projeto de Deus para a humanidade. Antes do pecado existir, a família passou a existir. Deus instituiu a primeira família, Adão e Eva, lá no jardim, no Éden. E você precisa entender qual que é o conceito de família e que é diferente de familiar. Quem é minha família, Kepler? Quando você é solteiro, a sua família é papai, mamãe e seus irmãos. Especialmente se você mora em casa. Mesmo se você não mora em casa, se você ainda é solteiro, a sua família é pai, mãe e irmãos. Mas se você é casado, a família deixa de ser pai e mãe e passa a ser esposa ou esposo e filhos. Essa é a nova família. Acontece que muita gente não sabe esse conceito e isso não é coisa da minha cabeça, gente. Eu vou ler para você Gênesis capítulo 2, verso 24. Lá diz assim: Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É o conceito bíblico de família. Família é pai, mãe e filhos, se você é casado. E eu creio que a maioria das pessoas que estão escutando esse áudio são pessoas casadas. E você precisa entender isso. Primeiro, a primeira ação que Deus espera de você é deixar pai e mãe. Ah, mas eu estou passando por um problema aqui dentro de casa. Ninguém tem nada a ver com isso. É você e Deus. Vai para o quarto, fecha a porta, dobra o joelho no chão
e vai clamar a Deus pela misericórdia dentro da sua família. Não é chegar lá para sua mãe ou para o seu pai e contar os problemas que você está passando dentro da sua casa. A família, ela é instrumento de Deus para a transformação dos seres humanos, para a transformação do pai e da mãe. E se você está passando por alguma dificuldade, não é com seu pai e com sua mãe que você tem que se abrir. O pai e a mãe, depois que você se casa, passam a ser seus familiares. Ou seja, precisa de um certo distanciamento. Ai, Kepler, eu não posso então contar nada da minha vida para o meu pai nem para minha mãe. Não é isso. É claro que você pode se orientar. A minha mãe já me deu conselhos preciosos que me ajudam dentro do meu casamento. O meu pai, quando era vivo, também é a mesma coisa. Mas a Bíblia está dizendo que você precisa colocar certos limites. Tem coisa que pai e mãe não podem se intrometer dentro do casamento. E muitas famílias estão sendo completamente destruídas por falta de limites entre pai e mãe e os filhos depois que casam. E a gente precisa ter sabedoria. Não sou eu que estou falando, não briga comigo, é a Bíblia. Então a primeira coisa, se você está casado, se você constituiu uma nova família, é deixar pai e mãe. Ah, mas eu estou passando por dificuldade financeira. Resolve seu BO, meu amigo. Você agora é uma nova família. Não tem essa de ficar procurando papai e mamãe para resolver, porque enquanto isso acontecer, enquanto você ficar procurando pai e mãe para resolver os seus problemas, você não está cumprindo a ordem bíblica e você não vai crescer na vida. E a vida, a Bíblia diz o seguinte: Deus não vai deixar você sem dificuldades. As dificuldades vêm para moldar você, para fazer você encontrar caminhos, para fazer você transformar, para mudar de vida, mudar de patamar. Segundo aspecto, une-se com a sua esposa a ponto de serem um só. A Bíblia diz aqui, tornando-se os dois uma só carne. E as pessoas acham que esse tornar uma só carne é por causa do sexo. Também é por causa do sexo, mas tornar-se uma só carne é terem os dois o mesmo pensamento, terem os dois a mesma direção, terem os dois o mesmo direcionamento, a ponto de serem os dois um só. Meu filho, quando eu chego em casa e às vezes a mãe proibiu de fazer alguma coisa, ele vem e me pede: papai, posso usar o celular? E eu tenho que perguntar à sua mãe qual foi a orientação que ela deu. O que a mamãe sabe que o papai não sabe? Porque nós dois não podemos, se nós queremos constituir uma família bem-sucedida, nós não podemos caminhar na direção errada. Aquilo que ela decidir, eu tenho que decidir e endossar. Aquilo que eu decidi, ela também tem que decidir e endossar, e caminhar na mesma direção. E por fim, o que um faz, o que um decide, o outro apoia. Se você decide uma coisa e a sua esposa desfaz aquilo que você decidiu, sua família está fadada ao fracasso. A mesma coisa ao contrário, se a sua esposa toma alguma decisão e você desfaz dessa decisão dela, a sua família está fadada ao fracasso. É por isso que a gente precisa entender qual que é o papel do pai, qual que é o papel da esposa, qual que é o papel da mãe, qual que é o papel dos filhos, qual que é o papel do casamento na minha vida, qual que é o papel dos meus irmãos, para que nós, diante dos papéis que nós somos propostos a cada dia, nós tenhamos a atitude correta. Hoje eu preciso compreender junto com vocês qual que é a diferença entre família e familiares e colocar os limites claros. Deixará homem, pai e mãe, deixará. Vocês precisam hoje tomar a decisão de deixar. Se você escutou o áudio até aqui, se esse áudio fez algum sentido para a sua vida, se você entendeu que a sua família não são seus familiares e que você precisa colocar certos limites para proteger o seu relacionamento, comente a palavra deixar.